Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãozinhos de todo o Brasil. Também meus irmãos que estiverem em outro país me assistindo. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe a vocês, Deus que pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês têm me dado, né? Por essa caminhada junto comigo aí, né? E eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos, que dê um joinha para mim aí, porque eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui hoje. Vou pedir a vocês que dêem um joinha para mim e vou continuar pedindo àquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal. Faça isso. Você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva. Você que já assistiu várias vezes e não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal. É muito importante para mim, é importante para o meu trabalho, para levar meu trabalho adiante, tá? Estou muito feliz com o meu trabalho e com a sua ajuda eu ainda vou ficar mais feliz ainda. Meus irmãos, hoje, ontem aconteceu uma coincidência. Um irmão entrou em contato comigo, me pedindo para fazer um vídeo sobre um determinado assunto. Eu falei, meu irmão, que coincidência. Eu estou justamente nesse momento preparando o vídeo sobre esse assunto que você está me sugerindo. Gente, que coincidência muito grande, né? E é esse vídeo que eu vou fazer agora. Que esse irmãozinho, né, um irmãozinho muito querido, um irmãozinho que eu amo demais, que é meu irmãozinho de verdade mesmo, é um irmãozinho que eu quero muito bem, né, que está sempre aí me apoiando, sempre me ajudando, né, está assistindo os meus vídeos, está me dando sugestões, é um irmãozinho que está sempre aí na luta junto comigo. E esse irmãozinho fala para mim, olha, faz um vídeo sobre determinado assunto. Eu falei, ô meu irmão, justamente nesse momento eu estou preparando esse vídeo, né? Então foi uma coincidência muito grande, né? Muito bom isso. E é o vídeo que eu vou fazer agora. E, como sempre, né, eu não posso deixar de pedir para aqueles irmãos que testemunham de Jeová, que estão desanimados, que estão ali, não estão concordando, mas não pode falar nada, né? Não está concordando com a seita, mas não pode argumentar, porque ali tem que engolir tudo calado, né? Então ele não pode falar, então ele está ali embuchado sem poder desabafar. Ô irmão, liga para mim, desabafa comigo aqui, pode falar comigo, tá? E aquele irmão que saiu, foi desassociado, foi dissociado, os parentes já pararam de falar com ele, os amigos lá perderam todos, porque a amizade lá de 50 anos atrás perdeu tudo. Então, fala comigo aqui, porque você aqui tem um amigo. Esse aqui não deixa de falar com você por nada não, tá bom? Meus irmãos, esse vídeo hoje é sobre um assunto muito interessante, que é a comemoração da morte de Cristo que as testemunhas de Jeová fazem. Se você sabia que eles comemoram a morte de Cristo? Bom, para entrar no assunto, para nós entrar no assunto direto aqui, eu vou começar aqui, eu vou fazer uma pergunta para todos que estão me assistindo agora. Todos vocês que estão me assistindo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Você comemoraria a morte do seu pai, da sua mãe, de um filho ou de um irmão? É evidente que não, né? Porque uma pessoa em sã consciência jamais faria isso, né? Eu acho que jamais uma pessoa em sã consciência faria isso. Eu acho que muito pelo contrário. Se morreu um ente querido seu, pai, mãe, um filho, um irmão, você iria lembrar essa data com muita tristeza. Você não ia comemorar essa data. Você ia lembrar essa data com muita tristeza, não é verdade? Mas, de repente, esse ente querido seu ressuscitou. Esse ente querido seu ressuscita. Aí você não ia comemorar? Aí você não ia fazer uma festa? Você não ia fazer uma festa, soltar fogos, fazer ali um banquete? Claro que ia, né? Agora imagine vocês, meus irmãos. Há quase 2000 anos atrás,
morreu uma pessoa muito importante, uma pessoa muito querida, uma pessoa que todos nós temos gratidão e devemos amar e tê-lo aqui no nosso coração. Trata-se do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado, nosso querido Senhor Jesus Cristo, né? Mas 3 dias depois da morte dele, ele ressuscitou. 3 dias depois da morte dele, ele ressuscitou. Agora, meus irmãos, existe um grupo religioso chamado de Testemunhas de Jeová que comemoram a morte de Cristo e não comemora a ressurreição. Você sabia disso? As Testemunhas de Jeová comemoram a morte de Jesus, e não comemora a ressurreição, né? Agora, será que eles têm uma justificativa para isso? Será que eles... Bom, se você conversar com eles, eles vão dizer que tem uma justificativa para isso. Segundo eles, a morte de Jesus trouxe vida. Mas, o apóstolo Paulo vai refutar essa justificativa deles. O apóstolo Paulo vai jogar essa justificativa deles por terra. Porque, preste atenção, esse grupo dizem que o que importa é a morte de Jesus e não a ressurreição. Esse grupo, preste atenção, esse grupo, eles fazem uma pregação de casa em casa e eles se gabam de dizer que ela é muito importante para eles, que somente eles que fazem essa pregação. Mas eu vou mostrar um texto aqui do apóstolo Paulo que diz que se não houvesse a ressurreição, a pregação deles era vã e a fé que eles têm também é vã. A fé que eles professam é vã. Tá vendo? Sem a ressurreição, a pregação é vã e a fé é vã. Por favor, meus irmãos, eu gostaria que vocês observassem comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo diz assim, preste atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, né? É vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, testemunha de Jeová, se Cristo não ressuscitou, essa pregação de vocês não vale nada e a fé que vocês têm também não vale nada. Tá vendo? Agora, eu vou fazer uma pergunta para eles. E aí? O que vocês me falam agora da ressurreição, né? Tá vendo? Será que essa ressurreição não importa? Será que a ressurreição não é importante? Né? Mas, preste atenção, meus irmãos. Como se isso não fosse o suficiente, eles comemorar a morte de Cristo e não comemorar a ressurreição, eles comemoram a morte de Cristo, mas é assim, eles rejeitam o pão e o vinho que simbolizam o sangue e o corpo de Cristo. Eles rejeitam o pão e o vinho que simbolizam o pão, que simboliza o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. O pão e o vinho passa por eles de mão em mão. Eles somente olham, eles não comem o pão e nem bebem o vinho. Passa por eles assim, de mão em mão. Vem assim, um passa para um, outro passa para o outro da frente. E é assim que eles fazem. Eles só olham. Segundo o que eles dizem, o que as testemunhas de Jeová dizem, Cristo não morreu por nós. Não. Segundo eles, Cristo não morreu por nós. Meus irmãos, pasmem pelo que eles dizem. Pasmem.
Eles dizem que Cristo morreu apenas por um seleto grupo de 144 mil, que são representados pela Sociedade Torre de Vigia. Eles dizem que Cristo morreu apenas por 144 mil pessoas, que são representados pela Torre de Vigia, pela Sociedade Torre de Vigia. E que desses 144 mil, tem um restante na Terra, e que somente esse restante que ainda resta, que segundo eles é cerca de 19 mil, é que comem o pão e bebem o vinho. E desses 19 mil que eles dizem que são restantes, existe 8 homens chamados de corpo governante, que são os dirigentes majoritários. Então esses são os comandantes que comandam a Sociedade Torre de Vigia. E, segundo eles, somente cerca de 19 mil restantes desses 144 mil que come o pão e bebe o vinho. Porque, segundo eles, Jesus morreu apenas por 144 mil e não pela humanidade. E, segundo eles, esses 144 mil irão para o céu e aqueles, além deles, que se salvar, vão ficar na terra. Mas terão que pegar uma carona com esses 144 mil. Porque apenas esses 144 mil que são os merecedores da salvação. O restante não. Isso é o que as testemunhas de Jeová dizem. Mas eu vou tirar a máscara desses 8 homens que diz que são os dirigentes da Sociedade Torre de Vigia, esse tal de corpo governante, esses mentirosos que fica pregando essas heresias. Eu vou mostrar um texto aqui do apóstolo João, que diz que Cristo não morreu apenas por 144 mil, não. Cristo morreu por todos nós. Não existe essa de que Cristo morreu por 144 mil, não. Meus irmãos, eu gostaria que vocês analisassem comigo o texto da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Aqui o apóstolo João disse assim, olha aqui, ó. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Presta atenção no que o apóstolo João diz. Não apenas pelos nossos próprios, não apenas pelos pecados dos próprios apóstolos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Presta atenção, meus irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. O apóstolo João diz assim: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. E aí, corpo governante das testemunhas de Jeová? E aí, testemunha de Jeová? O que vocês têm a me dizer? Ô corpo governante, pelo amor de Deus, né, corpo governante? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, corpo governante. Para de profetizar. Para de inventar, vocês não são profetas, não. Aliás, vocês são falsos profetas. Vocês são falsos profetas. Para de inventar, para de criar coisas para dizer que vocês são o máximo, de mostrar que vocês são superiores aos outros. Vocês não são superiores a ninguém, não. Vocês são iguais a eu, iguais às testemunhas de Jeová, que vocês estão aí, que está aí debaixo dos pés de vocês. Vocês são iguais a qualquer um. Para de querer bancar o importante, querer ser mais do que os outros. Cristo morreu por mim, tanto quanto morreu por você. Vocês, corpo governante.
Pelo amor de Deus, né, corpo governante? Acorda! Acorda! Chega de heresias! Vocês já pregaram heresias demais. Oi, testemunha de Jeová! Leia esse texto aqui, testemunha de Jeová. Pelo amor de Deus, pare de acreditar nesses 8 mocorongos aí. Não, dá um jeitinho aí, né? Vocês são ingênuos demais. Tá doido? Bom dia pra vocês, tá? E pelo amor de Deus, né?